Boa noite, galera. Estamos aí para mais uma atividade de quarentena da nossa disciplina de física pela escola Zumira H6, ok? Para o pessoal do terceiro ano. Nós temos hoje dois tópicos bem interessantes e o primeiro deles trata sobre os dispositivos que são instalados em equipamentos elétricos e também equipamentos eletrônicos que são capazes de armazenar certas quantidades de carga elétrica. Esse armazenamento ele tem uma finalidade, dependendo do tipo de dispositivo elétrico ou eletrônico, ele vai ter um determinado fim dentro do circuito elétrico. A gente está falando sobre capacitores. O próprio nome remete ao que ele é capaz de fazer, capacidade de armazenar carga elétrica. Ele vai ter um fim. A representação em diagramas, que é muito comum aparecer em provas, é dessa maneira. A seção do condutor e no meio dele duas barrinhas que são consideradas paralelas. Essas barrinhas, elas não estão dispostas dessa forma à toa, é porque a própria composição do capacitor é desse jeito. São duas barrinhas paralelas internamente. Essas barras paralelas recebem o nome técnico de armaduras, e o material que vai estar em volta delas é considerado um material isolante, que é o chamado dielétrico. Tá? Quando esses capacitores eles estão eletrizados, significa que eles estão com carga elétrica. Ele adquire uma certa quantidade de carga elétrica que é igual dentro dele inteiro. Porém, essas cargas elétricas elas têm sinais opostos. Ou seja, supondo que ele tenha uma certa quantidade de carga elétrica de 5 nanocoulombs, 5 picocoulomb. Esses 5 picocoulomb, ele é igual em todo o dispositivo. Porém, todas as cargas que existem ali são negativas e também positivas. Negativas e positivas. Para que a gente possa entender o que é um capacitor, eu vou mostrar aqui para vocês que existe pelo menos nesse circuito elétrico bem simples, que é um circuito elétrico de um mouse de computador, nós temos aqui dois capacitores. Perceba que existe a nomenclatura correta. Acredito que dê para vocês enxergarem essa nomenclatura C1 e C2. Nos circuitos elétricos, eles vão estar nominados. C1 significa o C de capacitor e o capacitor número 1, assim como o C2, que é o capacitor número 2. Ele tem esses formatos variados. Pode ter um formato que é um tubinho coberto por um plástico, pode ser um material que são as duas placas cobertas por cerâmica. Depende muito do fabricante, mas a função vai ser a mesma. Aqui do lado deles, a gente percebe que tem um outro componente que a gente vai conhecer mais na frente, no caso, resistor elétrico, mas não é o caso falar dele agora. Algumas questões de prova costumam trazer o capacitor representado dessa maneira. As suas duas placas energizadas de maneira igual, a placa A e a placa B, só que elas têm sinais opostos. Perceba que o positivo está aqui e o negativo está aqui. Professor, mas pode ser aparecer numa prova ao contrário, negativo de um lado e positivo do outro? Pode. Pode aparecer de cabeça para baixo, pode ser deitadas de lado, depende muito do elaborador da prova. E considera-se que entre uma e outra existe uma diferença de potencial, a famosa DDP. Essa DDP ela é representada pela letra U. Toda vez que você encontrar em uma prova que tenha um determinado cálculo que envolve a DDP, saiba que ele vai ser representado por essa letra U. E muitas vezes o valor está em volts, 30 volts, 50 volts. Grave bem essas nomenclaturas, porque de agora para frente nós iremos trabalhar demais com essas nomenclaturas e elas podem confundir um pouco. A maneira como a gente faz o cálculo da quantidade de capacitância, ou seja, quanto um dispositivo capacitor é capaz de armazenar em si, é feita dessa maneira. A capacitância dele é levada em consideração o valor das cargas que estão envolvidas sobre a diferença de potencial. Capacitância é diretamente proporcional à razão entre a quantidade de cargas envolvidas e a diferença de potencial, a famosa DDP. Ou existem algumas questões que cobram dessa maneira, não para você calcular a capacitância,
mas para você calcular a quantidade de carga. Se aparecer assim ou aparecer assim, estarão corretos, basta você mudar de posição, não tem problema nenhum. Galera, e o segundo ponto que eu recomendo que vocês também gravem com bastante atenção é o tópico sobre blindagem eletrostática. Mas, professor, o que é essa tal da blindagem? Quando a gente fala já o nome blindagem, ele já remete à proteção. E é exatamente isso mesmo. É uma medida protetiva que ela é muito utilizada em equipamentos elétricos, é muito utilizada também em edificações, em prédios, em torres, para evitar que descargas elétricas muito grandes venham a prejudicar, né, causar danos aos equipamentos. No caso dos para-raios, muito conhecidos de nós, são medidas de proteção contra descargas atmosféricas que vêm do céu. Então, essas descargas atmosféricas vindo do céu, elas encontram esse anteparo, que é o tridente do para-raio, que vai servir para proteger toda a edificação. Imagine você que se não tivesse o para-raio, o raio bate no prédio, o que tiver de instalação elétrica, a eletricidade do raio, que é muito alta, vai percorrer essa instalação e vai danificar tudo que tem lá dentro. Com o para-raio, não. Com o para-raio, ele recebe essa descarga, desce ela por um cabo e distribui ela no chão, porque o próprio planeta Terra tem uma capacidade de receber descargas elétricas e não distribuir para muito longe. Isso aqui é muito comum, como a gente está vendo, em para-raios, mas também é comum em um tipo de material que existe dentro da nossa casa e às vezes a gente nem percebe. No caso, os fios de sinal de telefone. Perdão, eu falei telefone, na verdade é o fio de sinal da televisão. Nesse caso, a blindagem eletrostática vai ser esses cabelinhos de fio de alumínio aqui por fora. Ó. Esse pedaço de cabo de TV, ele passa o cabo em si, aqui dentro, que é um cabo de cobre, por dentro de uma fiação. Por fora, por dentro de uma cobertura de plástico. Por fora, nós temos essa proteção eletrostática. Mas, professor, para que sentido? Por que existe essa proteção eletrostática aqui? Para que descargas elétricas que percorram essa fiação não interfiram no funcionamento do fio que está aqui dentro. Imagine você que aqueles chuviscos que aparecem muitas vezes durante a transmissão do jogo de futebol, ou da sua novela, ou do seu filme, eles muitas vezes existem porque essa fiação daqui de dentro pode estar danificada. Então, ela estando danificada, toda a eletricidade que está percorrendo o fio, ela vai ser distribuída em cima desse outro condutor. Pessoal, e para finalizar, eu recomendo que vocês deem uma lida sobre o texto da gaiola de Faraday, de Michael Faraday, tá? É um texto muito importante e interessante, porque ele trata de como foi descoberto a questão da proteção eletrostática para equipamentos, ok? Uma outra dica nesse período de quarentena é um filme que tem a ver com o assunto que nós estamos trabalhando, tá? Ele é um filme que é presente aí na Netflix, também é presente no YouTube, chama-se O Grande Truque. Então, quem tiver a oportunidade, por favor, assista e vai ver o experimento do Michael Faraday sendo utilizado na temática do filme, ok? Antes da gente finalizar, eu peço que você siga lá o canal oficial da Escola Zumir Agassiz no YouTube e quem quiser complementar, os seus conhecimentos sobre física, também se inscreva e siga o canal do Física Total, ok? Recomendo para os dois tópicos a leitura no seu livro didático sobre blindagem eletrostática nas páginas 43 e 45 e de capacitores nessas duas páginas, 57 e 58. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.